Gravando. Bom, acho que vocês conseguem enxergar aí o slidezinho que eu já projetei para você. Semana passada, então, a gente deu início aos princípios científicos do treinamento esportivo, né? Falamos dos três mais, não mais importantes, mas os três mais complexos, né? Que são a individualidade biológica, que não é tão complexo assim, apenas causa uma confusão, mas o princípio da adaptação e o princípio da sobrecarga tem conceitos que se confundem, né, porque eles são interligados e são os mais complexos de serem assimilados, né? Agora, a aula de hoje ela é bem tranquila, ela não traz tanta confusão nesse sentido. Tá? Desculpe. Então, ela é muito mais fácil de ser percebida, né? Por exemplo, o princípio da continuidade, né, que está projetado aí para você já, é o próximo aí na lista. Ele já traz para mim justamente isso, né? Eu preciso ter continuidade no meu treinamento, né, para que eu possa atingir uma boa performance, para que eu possa atingir meu objetivo, para que eu possa atingir uma boa performance. E isso não é da noite para o dia, né? Isso não é de uma ficha de treino para outra ficha de treino. Isso demora, às vezes, alguns anos de treinamento, tá? Depende, óbvio, da modalidade, né? Tem modalidade que você talvez, dependendo da sua habilidade e forma física, você consegue atingir a performance com 2 anos, 3 anos. Algumas modalidades você só vai atingir a performance com mais de 5 anos de treinamento. Tá? Então eu preciso ter continuidade. E é o que o brasileiro principalmente não tem, né? Pelo menos os goianos não tem de jeito nenhum, porque o cara começa o treinamento hoje, né? Amanhã já está comprando suplemento, independente do que ele faz, né? E daqui um mês o cara já reclama que não está tendo resultados, né? Então, para atingir um certo desempenho, para ter uma boa performance, né, a gente precisa aí de algum tempo de treinamento efetivo, tá bom? Agora, tudo que eu fiz anteriormente interfere no que eu vou fazer hoje e no meu futuro esportivo, né? Eu estou falando futuro esportivo, mas pode ser também pensado num aluno seu de personal trainer, tá? Tem um ano que eu não treino, né? E eu treinei desde os 15 anos de idade. Tem um ano que eu não treino nada. Se eu começar a treinar hoje, as minhas preparações anteriores, os meus treinamentos anteriores, eles vão influenciar positivamente em um retorno mais rápido aos níveis anteriores e a uma menor dificuldade de readaptação ao treinamento da modalidade. Independente se eu vou jogar futebol, ou se eu vou jogar vôlei ou natação, ou mesmo que seja só musculação, tá? Só uma academia. Então, tudo que eu fiz na minha vida anteriormente, de treinamento físico, tem uma influência direta no que eu vou fazer hoje, né? E influência positiva, né? Então, todos os meus treinos anteriores vão influenciar positivamente no treino atual, tá? Então, essas duas questões, né? Eu preciso de tempo, tá? E tudo que eu já fiz interfere no que eu venha a fazer, né, nesse próximo período, tá? Não estou querendo dizer, pessoal, que eu não possa ter uma interrupção no meu treinamento, tá? A interrupção no treinamento, ela é benéfica, tá? Desde que bem
orientada, desde que bem organizada, né? Então, vamos supor, eu tenho um ano que eu estou parado. Esse um ano que eu estou parado, né, tanto faz o que eu fiz nesse um ano parado, né, não foi organizado. Então, essa parada minha, ela interfere negativamente na minha continuidade, né? Agora, se eu faço uma parada programada, essa parada programada, com tempo determinado de parada, ela vai surtir efeitos positivos no meu treinamento, né? A gente chama isso de transição, a gente chama isso de recuperação, parcial ou total, né? Então, vamos supor aqui que eu vou elaborar aqui para você um quadro aqui de treinamento, né? Esse quadro de treinamento que eu estou elaborando aqui para você, eu vou chamar ele de macrociclo, tá? Então, se eu falar para você que eu treino já há um ano, então você está treinando desde janeiro, e aqui vai chegar dezembro. E por acaso eu vou dividir esse meu macrociclo em duas partes. Eu posso muito bem organizar ele aqui da seguinte maneira. Eu vou treinar, vou fazer uma preparação física, vou atingir um ápice de treinamento, que é o meu período de competição, e vou finalizar com algum período de transição. Então, vou fazer uma parte aqui, uma parada programada, que eu vou chamar ela de transição. Tá? E posso, a partir deste meio aqui, que eu vou chamar aqui de mês de julho, a partir de julho, eu posso novamente começar outro período de preparação física, atingir um ápice de treinamento novamente e fazer outra parada programada chamada de transição. Então, na verdade, eu fiz dois macrociclos aqui. Eu fiz um macrociclo aqui neste ponto e fiz outro macrociclo aqui neste ponto. Tá? Eu posso fazer apenas um macrociclo nesse ano inteiro. Posso fazer 3 macrociclos nesse ano inteiro com essas paradas programadas. Esse período de transição a qual eu estou me referindo aqui, ó, ele pode durar entre 1,5 semanas, 2 semanas, até 6 semanas de parada organizada, né? Sem que traga prejuízo significativo ao meu desempenho, à minha performance, ou à minha capacidade de treinamento. Muito pelo contrário, ela vai me permitir uma evolução. Tá? Eu posso fazer isso, em vez de pensar no ano inteiro, eu posso fazer isso pensando em um período mais curto. Eu posso fazer isso pensando em um período determinado aqui. Vou fazer um outro quadro. Eu posso chamar isso aqui de mesociclo. E esse mesociclo, ele também vai ser organizado em partes para que eu possa, então, fazer uma parada programada. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Aqui eu tenho 7 dias, 7 dias, 7 dias e mais 7 dias. Então, estou colocando aí 4 semanas para compor o meu mesociclo. Para ter continuidade no treinamento e sempre pensando em evoluir na performance, esta última semana de 7 dias, eu vou tratar ela como uma semana recuperativa. Né? Recuperativa em que sentido? Eu vou deixar de treinar a semana inteira? Não necessariamente. Se você fizer a opção por não treinar, não tem problema. Mas você vai fazer uma pausa para recuperar. Recuperar o quê, pessoal? Recuperar o que foi treinado nesse período anterior, nessas 3 últimas semanas. Então, por exemplo, eu vou treinar aqui nesta primeira semana uma resistência de força. Eu vou trabalhar aqui com cerca de 80% da minha capacidade, do meu volume de trabalho, tá bom? Na segunda semana, eu vou aumentar isso e vou fazer um treino de força. Vou aumentar a minha capacidade de trabalho aqui e vou exigir mais um pouquinho, vou para 90%
do meu volume total de trabalho. E na terceira semana seguinte, né, aí na próxima semana, eu vou fazer outro treino de força e agora eu vou passar para 95% do volume de trabalho. Veja bem, se você pegar isso que eu fiz aqui, né, eu fiz um gráfico que eu comecei moderado, eu aumentei a minha carga de trabalho para 90%. Olha o que eu fiz. Fui para 95% e agora, nessa última semana, o que eu vou fazer? Eu vou cair com a minha carga de trabalho. Vou permitir uma recuperação. O que você vai fazer então, Borginho? Por exemplo, posso fazer um treino de resistência muscular localizada, que eu vou trabalhar aqui com cerca de 40% da minha capacidade. Então, o que eu estou recuperando? Eu estou recuperando os meus treinos anteriores. Um treino de resistência de força, um treino de força com capacidade de 90%, 95%, até 100% da minha capacidade. Né? E aí eu caio no meu trabalho. Eu poderia fazer diferente, eu poderia treinar nas 3 primeiras semanas resistência muscular localizada, e na terceira semana resistência de força. E aí o que eu vou fazer na última semana de recuperação? Força. Peraí, Borginho, não entendi nada. Então vamos lá. Vou mostrar para você agora uma forma diferente. Você vai falar assim, mas você está aumentando o trabalho da pessoa. Está aumentando o treino dela. Então vamos lá, a última semana vai ser de recuperação. E nessas 3 primeiras semanas aqui eu vou treinar de verdade o objetivo do meu mesociclo. Se eu pensar que o objetivo desse meu mesociclo é melhorar VO2 máximo, ou melhorar, por exemplo, resistência muscular localizada, o que eu vou fazer nessa primeira semana aqui? Vou fazer um treino de resistência muscular localizada, com cerca de 30% do meu volume máximo. Vou aumentar fazendo um treino de resistência muscular localizada para 40% da minha capacidade máxima. Na terceira semana, eu vou mudar o foco, vou sair do neuromuscular e vou treinar melhoria no meu VO2 máximo com predominância e vou trabalhar aqui com cerca de 70% do meu VO2 máximo, tá? Então pronto, montei o treino das 3 primeiras semanas, é o objetivo principal desse ciclo grande aí, que é o chamado mesociclo. E vou fazer um período de recuperação na minha última semana. O que eu vou fazer nesses últimos 7 dias aqui? Vou fazer um treino de força. Vou trabalhar aqui deixa eu ver, 90% do meu volume total de treino. Pronto, montei um mesociclo com uma semana recuperativa. Como assim, Borginho? Que semana recuperativa é essa que você vai treinar força? Eu vou treinar força. Vou voltar para o neuromuscular. Eu vou treinar com uma alta capacidade das minhas fibras do tipo 2x. E vou descansar o quê? O cardiorrespiratório do VO2 máximo. Vou descansar as fibras do tipo 1, que trabalharam resistência muscular localizada por 2, 3, 4 semanas antes disso. Então, o que eu treinei antes, eu vou dar uma pausa. E vou fazer uma semana de recuperação treinando outra capacidade, valência, sistema energético, metabolismo, o que for. Então eu tenho que mudar o foco do meu trabalho. Não significa que eu vou ficar parado. Significa que naquela semaninha de recuperação que eu coloquei ali, o meu treino vai ser diferente do que eu estava treinando anteriormente. Justamente para que o que eu estava treinando anteriormente, metabólico, cardiovascular, respiratório ou neuromuscular, possa ser preservado, possa recuperar, possa se restaurar para o próximo mesociclo que vai vir à frente desse daí. Então depende do indivíduo, depende do objetivo, depende do que eu tenho para treinar, no meio de treinamento, depende da etapa do treinamento que eu estou, se eu estou no início do meu treino, na fase básica da preparação física, se eu estou na fase específica da preparação física, se eu estou em período de competição. Tá? Então esse é um exemplo. Tá? Eu posso fazer isso até durante a semana. Né? Eu posso fazer uma pausa programada dessa até durante a semana. Né? Eu posso fazer uma pausa durante os meus 7 dias. Né?
Como assim, Borginho? Não, é o que todo mundo faz, só que ninguém pensa como uma pausa programada, né? Ninguém pensa dessa forma. Todo mundo pensa que, meu aluno não vai treinar hoje. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo ele vai descansar. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí o aluno fala para mim assim, Borginho, eu vou treinar segunda, vou treinar quarta e vou treinar sexta. Então o que eu tenho de treino aqui? Treino. O que eu tenho na terça? Pausa programada. Vou me recuperar para o próximo treino de quarta. Vou me recuperar para o próximo treino de sexta. Então, terça, quinta, sábado e domingo são pausas programadas, que faz muito bem para dar sequência ao meu período de treinamento. Tá? Então, você tem esses aspectos aí, né, que controlam, que ressaltam esse princípio, tá? Uma interrupção do treinamento, né? E essa interrupção, desde que bem organizada, bem planejada, ela traz benefícios para o meu trabalho, tá bom? Então, essa interrupção controlada do treinamento para fim de recuperação, restauração, busca da homeostasia, buscar novamente a restauração do organismo, para que ele possa, então, a partir desse ponto, me oferecer uma supercompensação, uma assimilação compensatória, ela é benéfica, né? E é imprescindível, eu preciso fazer essa pausa programada, tá? E ela pode variar de uma sessão de treino da manhã para a sessão de treino da tarde, ela pode variar de uma repetição para outra repetição, né, dentro da própria sessão, ou como eu dei o exemplo, ela pode variar de 24, 48 horas dentro da semana de treinamento, que é o que eu coloquei ali para você, esse último exemplo. Ela pode variar, em vez de 48 horas, ela pode variar uma semana dentro de 4, 5 semanas de treino, a última semana pode ser uma semana de restauração. Ela pode variar ao longo de um macrociclo inteiro, então depois de um tempo de treinamento eu vou fazer ali 2 semanas de restauração. Então isso vai depender muito do que está sendo elaborado, né? Não existe regra para isso, e você tem que organizar o treino de acordo com isso, né? Com o aluno, com o tempo, o meio de treinamento, objetivo, né? E assim vai, tá bom? Bom, é isso, é o princípio da continuidade, né? Eu deixo sempre um gráfico aí, que eu sempre coloco ele em prova, né? Sempre coloco esse gráfico em prova, que mostra justamente isso aí que eu acabei de falar para você, né? Então, olha só aqui, né? Ó, esse quadradinho branquinho que está aqui, ó, tá? Carga aplicada, carga aplicada, carga aplicada. Então, eu vou aumentando a carga aplicada de tempo em tempo, né? E esse outro quadradinho aqui, ó, esse quadradinho cinzinho aqui, ó, é uma semana de recuperação, por exemplo. Então, semana de recuperação, semana de recuperação. Uma semana de recuperação depois de 3, 4 semanas de treino. E aí o que vai acontecer? Desempenho previsto, né? Olha o desempenho previsto aqui, ó, quadradinho todo pintado. Olha o desempenho previsto. Olha o desempenho previsto aqui, ó, né? Olha aí. Tá certo? E óbvio que eu vou ter um período de transição, tá aqui, ó, né? Quadradinho branco, ó, o período de transição aqui, né? Que pode variar aí de minutos, horas, dias, semanas, né? Até 6 semanas, depende do que você vai organizar. Para que isso, né? Para que isso? Para que o meu desempenho ele possa, então, sair de um patamar X e subir para um patamar Y, né? Então, tem um rendimento aqui e ele vai subir, vai aumentar na próxima etapa do meu treinamento, né? Então, no próximo ciclo que eu tenho, então, o que é o ciclo? Isso daqui é um ciclo de treinamento, né? Isso aqui é um ciclo de treinamento, tá? Esse ciclo de treinamento aí vai me permitir essa evolução aqui. Esse ciclo de treinamento anterior aqui me permitiu esta evolução que você está vendo aqui, né? Então você tem essas organizações aí que podem ser feitas de algumas maneiras, tá? Para que serve esse princípio da continuidade, né? Essa organização de treinamento com uma pausa programada, né?
Ela serve justamente para segurar essas mudanças que você deseja no treinamento, tá? Mudanças que são transitórias, né? Se você parar de treinar, você vai perder essas mudanças que você conseguiu, né? A não ser que essa pausa seja programada, tá bom? É isso. Princípio da continuidade. Ficou alguma dúvida? E lembrar, né? Lembrar nossos alunos que para chegar naquele patamar mais alto, eu tenho que ir gradativamente, né? Então tem algumas frases aí ditas sempre, né? O que vem rápido vai rápido, não é assim? O que vem rápido vai rápido. Ou seja, tudo que você ganhar lentamente com o treinamento, né? Você consegue manter por um tempo maior, né? Ou você perde mais lentamente. Então, se você demorar 5 anos para emagrecer, se por acaso você precisar parar de treinar por alguma obrigação social, civil, qualquer que seja ela, e não tiver como controlar uma nutrição adequadamente, né, você engorda mais lentamente nessa sua pausa, né, desordenada, tá? Ian está perguntando, esse gráfico aí, a carga aplicada são de 4 semanas e a de recuperação é a 5ª semana? Pode ser, Ian, pode ser, tá? É só um gráfico mesmo, exemplificando, né, essa questão, porque não existe uma regra para quanto tempo você vai treinar, para quanto tempo de pausa, tá? Existem algumas diretrizes, mas não uma regra. Vou colocando aqui as diretrizes para você ir vendo assim. Diretrizes, pessoal, são coisas que algumas entidades colocam para a gente, né? Assim, faça esse básico que funciona. Se você quiser melhorar a partir disso, a responsabilidade é sua e depende da pessoa, do treinamento, da época, do local, das condições, do meio de treinamento e uma série de outros fatores. Mas eu posso ter, por exemplo, são 3 tipos de organização básica de parada, tá? Eu posso fazer um macrociclo, que é um ciclo grande. Fala com a mamãe, tá? Eu posso fazer um ciclo grande de treinamento, pessoal, que vai aqui de janeiro a dezembro, tá, Ian? Então, eu tenho um macrociclo. De janeiro a dezembro, eu vou fazer ele desse jeito, e nesse período todo, eu tenho uma forma, que eu vou fazer uma transição só no final. Essa transição no final, ela pode variar de 2 até 6 semanas. Então, aqui eu vou treinar, 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 e vou competir. E vou fazer uma transição no final dessa competição. Vamos supor assim, você vai preparar, como eu já fiz, por exemplo, um aluno já chegou para mim há um tempo atrás e falou assim, eu quero participar da corrida de São Silvestre. Eu nunca consegui terminar a corrida de São Silvestre. Ela é muito pesada, no final dela tem uma subida lá da Brigadeiro Faria Lima, que é uma avenida em São Paulo, que na verdade o trânsito faz é descer, e na corrida de São Silvestre ela pega na contramão da avenida, assim, e ela é enorme. Lá no 14º quilômetro, 15º quilômetro, sei lá, 13º, já começa aquela subida da Brigadeiro e ela é pesada. Eu já fiz a São Silvestre e ela é pesada, né? Lá você chega lá e ou morre ou termina. Mas esse aluno eu nunca consegui terminar. E aí ele falou, eu quero correr a São Silvestre. Então o que eu fiz para ele? Coloquei a São Silvestre aqui no dia 31/12 do determinado ano. Então naquele ponto era a corrida. Então ele treinou o ano inteiro para correr dia 31/12. E depois disso ele fez o quê? Uma transição de 6 semanas. Eu falei, agora você terminou a São Silvestre, vai curtir suas férias, janeiro inteiro, e depois do carnaval a gente volta. Então ele teve 6 semanas de pausa programada. Eu passei o treino que ele ia fazer nessas 6 semanas de pausa. Não era todos os dias. Então ele ia treinar neuromuscular, ele ia treinar mobilidade, que ele já tinha um treinamento dele organizado, e ele ia correr 10 quilômetros uma vez a cada 15 dias. Era uma pausa programada. É um macrociclo.
anual. Eu posso fazer também um outro tipo de macrociclo, em que nesse ano inteiro, que você está vendo aqui, de janeiro a dezembro, eu posso fazer 2 macrociclos, né? Então, treina, 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 compete. Posso não fazer a transição, mas eu posso fazer aqui um períodozinho de transição, que vai durar aqui no máximo 2 semanas. Aí vai treina, 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 treina novamente, compete ou atinge o ápice de rendimento e faz mais 1 semana e meia, 2 semanas de transição. Então eu fiz 2 macrociclos nesse período. E eu ainda posso fazer uma outra variante que é a mais usada, principalmente dentro de academias, com alunos iniciantes, que é pegar o ano inteiro do cara aqui, vamos supor, de janeiro a dezembro, e vou dividir ele em 3 macrociclos. Então, eu vou treinar, 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 atingir um ápice e fazer o quê? Uma transição. Treinar, 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 atingir o ápice e fazer outra transição. E a mesma coisa eu faço aqui, treino, 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 atinjo o ápice de trabalho e faço outra transição. Essa transiçãozinha aqui, nesse tipo de ciclo, em que eu vou fazer 3 macrociclos, ela vai durar 1 semana a 1 semana e meia no máximo, né? Desculpa. Falando de macrociclo, se eu pensar em mesociclo, que é o que você colocou aí dentro desse processo, eu posso pensar da seguinte forma. Né? Então eu vou fazer aqui um mesociclo. Na verdade, eu tenho 3 formas de fazer um mesociclo, tá? Tenho 3 formas. Eu posso fazer um mesociclo com 3 semanas, desculpa, 3 semanas, por exemplo. Eu posso fazer um mesociclo com 4 semanas, tá? E eu posso fazer um mesociclo com 5 semanas. Então, eu tenho essas 3 variáveis de mesociclo a serem construídas. E aí, normalmente, não é regra, normalmente eu vou usar sempre a última semana para fazer esse período de recuperação. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu treino por 2 semanas e descanso a terceira. Eu treino por 3 semanas e descanso a quarta. Eu treino 4 semanas e descanso a quinta semana. Mais uma vez, não é regra, Ian. Então, o que eu tenho que pensar? Que treino que eu vou fazer ali, naquele primeiro tipo de mesociclo? Que treino eu vou fazer naquele último tipo de mesociclo? Né? Então, como eu não tenho regra, eu posso organizar o treino da forma como eu achar pertinente. Se eu começar com o mesociclo de 3 semanas, eu tenho que fazer 3 semanas o resto da vida? Não. Eu posso fazer um ciclo de 3 semanas e voltar para fazer um de 5 semanas. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer um de 3 semanas. Força, força, recupera. Aí agora eu vou para um de 5. Resistência como principal, resistência como principal, resistência de força e recupera. Então eu fiz um com 3 semanas em que eu treinei força como objetivo principal meu e descansei a última semana. Fui para um outro mesociclo de 5 semanas, onde eu treinei resistência muscular, resistência de força buscando hipertrofia, resistência de força buscando hipertrofia e descansei. Aí vou para outro, quero ganhar força, já consegui um pouco de hipertrofia. Aí vou para outro, força de novo, descansa. Então você tem várias formas de você organizar um treinamento, existem algumas diretrizes, mas não são regras impostas que você deve seguir. São alguns direcionamentos. Faz assim que não dá problema. Né? Mas não existe aquela verdade absoluta no treinamento para você falar assim, então não posso fazer isso, né? E ainda bem, né, que existe isso, né? Ainda bem que é dessa forma, porque aí as pessoas que estudam, né, elas conseguem pensar em planos de treinamento que vai promover a evolução.
e não naquele decorebazinho. O cara entrou na academia, 2 séries de 15. Vai fazer isso por um mês. Depois de um mês de adaptação, você vai fazer agora 3 séries de 12 por mais um mês. Depois de mais um mês, você volta aqui, eu vou mudar sua ficha. E agora são 3 séries de 10. Você vai fazer isso por 2 meses. Aí depois disso, você volta aqui. Mais 2 meses, agora você vai fazer 3 séries de 8. Aí 3 séries de 8. E agora, professor, o que eu faço? Agora eu não sei. Agora não me falaram qual que era a receita. Eu não sei se eu ponho o bolo para assar ou para fritar. Tá entendendo o que é a receita? É isso. Então não existe essa regra, né? O bom é isso. Porque senão até minha mãe, que mexe com cozinha, ela dava conta de montar um treinamento, né? Minha mãe é dona de casa, só trabalha lá na cozinha fazendo as comidas boas demais. Então ficaria fácil para ela seguir uma receita dessa, né? Um mês tanto, um mês tal, com tantos exercícios nesse, com tantos exercícios naquele. Ah, Borginho, eu quero treinar domingo. Não, não pode treinar domingo. O treinamento fala que domingo você tem que descansar. Bobagem é essa, né? Por que eu não posso treinar domingo? É o Criador que descansou no domingo. Nós podemos ralar no domingo. Treinar, brincar, trabalhar e o que for. Ian, ficou claro, Ian? Ficou, professor, obrigado. É porque o Polito manda um e-mail para a gente explicando, né? E dessa última forma que você explicou aí, por exemplo, se você faz um mês, aí você treina 3 semanas e na última semana você faz a recuperação. Para quem tem dificuldade em periodizar, ele falou que essa é a melhor forma para você para quem está começando agora. É desse jeito que você explicou por último aí. Uhum. Você pode, quem estiver aí fazendo o curso do Polito, né, que domingo a gente está lá firme, né, Ian, no curso dele, quem estiver fazendo o curso vai sentir uma diferençazinha entre as aulas e como eu estou explicando e como ele está explicando lá, tá? Porque eu tenho que te ensinar aqui na graduação o básico. Eu não posso pular uma etapa aqui e te ensinar o que está sendo mais usado atualmente e explicar como aquela organização mais usada atualmente ela funciona. Você só vai entender como ela funciona, saber aplicar aquele tipo de periodização, de organização de treino, de planificação de treino, se você entender esse básico aqui. Né? Então, se você entender esse básico, a hora que ele falar lá, você fala, que adaptação interessante, que alteração interessante. Então, não adianta eu querer te explicar aquilo lá e o que ele faz, se você não entender o básico para você entender onde ele chegou. E até mesmo chegar onde ele chegou e passar, falar assim, e se eu fizer tal? Será que vai funcionar? Né? Eu já pensei em algumas variantes do que ele faz lá para o meu trabalho aqui. Né? Eu vou aplicar em mim, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, talvez eu use em algum aluno. E vou procurar referência científica para isso que eu estou tentando fazer. Agora, existe a referência? Não existe? Eu não sei. É uma vertente do que ele faz lá que eu pensei no domingo passado que eu posso fazer comigo. Então, então cuidado, tá, Ian? Então, não é que eu estou errado ou ele está errado. Não é que um está certo e o outro está certo, não. É que existem variações, justamente por isso que eu estou te falando. A diretriz, o básico, né? Por exemplo, ele cita muito o American College, né? Então, o American College of Sports Medicine, ele te dá um referencial, assim como a Organização Mundial de Saúde te dá um referencial para um trabalho, para um atendimento, e assim vai. Né? Para tudo, medicina, nutrição, educação física, o que for. Né? O treinamento físico. Então, pensa só nisso, tá? Para você não chegar lá e falar assim, não, mas ele está falando completamente diferente do que o Borginho falou. Tem muita coisa lá que é bem parecido. Aí tem as coisas que ele percebeu na prática dele que funcionam, né? E pode funcionar para você também, tá bom? Então, nesse sentido, só tome esse cuidado para não generalizar, tá? Bom, Deixa eu tirar uma dúvida. fala aí. Em relação ao descanso, vamos supor, eu dividi um ciclo ali de 5 semanas com foco em hipertrofia. Na semana de descanso, eu tenho que descansar de tudo, ou se eu mudar o foco para, por exemplo, uma resistência aeróbica, eu posso fazer. Ou, por exemplo, eu vou ter que falar para o meu aluno, não, essa semana realmente a gente vai descansar totalmente de exercício físico. Não, não tem isso de descansar totalmente.
você pode continuar fazendo a semana de recuperação com foco em outra valência, com outro objetivo, que você vai organizar ali de acordo com o que você precisa treinar, tá? Eu já tive alunos, pessoal, que eu sempre mudo o foco, né? Porque eu não vou falar pro cara assim, o cara tá pagando, ele acha que ele tá pagando por aula, né? Por isso que eu não falo o valor de hora-aula para aluno, eu falo o valor do plano de treinamento. E eu explico durante todo o processo e até durante os treinamentos que vai existir dia que ele não vai treinar, que ele vai ficar quieto mesmo. E tem aluno que entende, tem aluno que não entende. Eu estou pagando, o cara não vai dar aula para mim e não entende que o descanso faz parte do treinamento. Mas, para mudar isso, né, eu já fiz outras situações. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é diretora executiva, trabalha muito sentada em computador, muito estresse, muita postura inadequada, com obesidade, já caiu de obesidade, já está em sobrepeso. Mas eu já tive semanas que eu fazia o que com ela? A semana de treino dela mudava completamente. Então, segunda-feira, eu já organizava com a minha cunhada, que ela é professora de Pilates, e eu já organizava com ela e falava assim, Cícero, eu vou levar uma aluna para você dar aula tal dia, tal horário, tá? Personalizada, aula só para ela. Aí o dinheiro que referente ao meu pagamento de uma aula, né, então eu fazia lá o cálculo do plano e cada aula ficava em R$100. Aí eu pegava os R$100, que dava muito mais do que a hora-aula da professora de Pilates, eu pegava os R$100 que estava destinado para mim e passava para ela. Falava assim, hoje você vai ter aula com a fulana. Né, então passava para minha cunhada separada, ela não via. Então, hoje, tal dia, tal horário, em tal local, lá na Clima 21, você vai fazer uma aula de Pilates. Aí eu direcionava ela, ou eu pegava ela lá na academia, levava para ela fazer aula, depois voltava ela para a academia nossa de origem, ou eu falava para ela, você quer ir sozinha ou você quer que eu te leve? Né? Então ela falava, não, eu vou, só me passa a localização. Passava a localização, ela chegava lá na Clima 21, naquele horário, a professora dava aula de Pilates para ela e ela ia embora para casa. Quarta-feira ela ia fazer outro tipo de trabalho, por exemplo, uma hidroginástica. E eu chegava, conversava com a minha colega de hidroginástica na academia e tal, e ela ia lá e fazia hidroginástica. Sexta-feira, qual que seria a sua aula de sexta-feira? Aí sexta-feira eu peguei e fui lá no spa, lá normalmente eu vou no Nonindo, tem um outro que esqueço o nome dele aqui agora, e vou lá e pago uma massagem terapêutica, eu vou lá e pago um pacote de relaxamento, anti-estresse, pedras quentes, sei lá o que. Cada hora eu vou lá e converso com a pessoa e ela me oferece um serviço. Eu falo, eu quero promover relaxamento, ela está com tensão em tal região, eu queria uma massagem nessa região e tal. Aí eu vou lá no Nonindo, eu pago o pacote para ela de massagem, às vezes dá mais do que o valor da minha aula, mas está lá o pacote pago, eu chego com um voucherzinho e entrego para ela. Na quarta-feira eu já entrego para ela. Terminou a sua aula aqui de hidroginástica, belezinha? Olha só, sexta-feira tá aqui o voucher, tá tudo certo, você vai receber aqui um tratamento tal, assim, assado, por 2 horas lá no espaço Nonindo, lá no espaço X, lá no espaço tal, com um profissional tal, você quer na sua casa, você importa de ir no local, sempre tudo organizado, sempre pensado antes, óbvio. E a pessoa chega lá no Nonindo e vai fazer uma massagem reflexiva, uma massagem relaxante, uma massagem terapêutica, uma massagem não sei o que, pedras quentes não sei das quantas, uma banheira de flores com sal, com não sei o que lá e tal. É lógico que eu tenho que saber como que é o meu aluno, saber se ele aceita esse tipo de terapia alternativa, né? E aí eu vou lá e ofereço. Já ofereci, já fiz sessões, uma semana de sessões de reiki, já fiz não eu fazendo reiki, não tenho nem habilitação para isso, não tenho nem prática para isso, mas eu tenho profissionais, colegas que fazem isso, né? Então você vai fazer agora aqui só que eu sempre pergunto ao meu aluno, eu sempre estou conversando com o meu aluno e eu sei se ele aceita essa terapia. Não adianta eu falar para o cara assim, você vai fazer uma sessão de Konindu com uma profissional amiga minha, o cara, Konindu, você tá doido? O que é isso? Não aceita esse trem não, o cara vai derreter cera no meu ouvido, você tá maluco, não vou de jeito nenhum. O cara vai começar a ficar bravo comigo e achar que eu tô de charlatanismo com ele. Né? Mas tem alunos que sabem o que que interessam por conhecer, e eu proponho, eu falo assim, você gostaria de fazer no horário da nossa aula, que faz parte desse processo de recuperação? Então, Igor, você pode oferecer uma série de serviços, né?
Você pode oferecer uma sessão de salão de beleza, você pode oferecer, hoje o momento é seu, você vai chegar nesse horário que você está vendo que a pessoa está descuidada, uma mulher, por exemplo, você está vendo que ela está descuidada, não está cuidando dela, porque ela fica cuidando do marido, trabalhando, cuidando dos filhos. Você pode muito bem falar assim, olha, esse momento agora é um momento relax, é um momento seu. Então eu queria que você... Eu já converso com o profissional lá do local. Quem que vai receber a minha aluna aqui? Eu quero um atendimento especializado, eu quero um atendimento VIP aqui no salão de beleza, um corte de cabelo, sei lá, R$200. Vai ser mais do que a minha aula? Vai, mas faz parte do pacote, por isso eu não cobro por aula. Tem aula minha que dura 40 minutos, 30 minutos, tem aula que dura 1 hora e meia. Por que eu não posso pegar o valor de 2 aulas, vamos pensar assim, e fazer um atendimento diferenciado? Eu falo, você tem que cuidar de você, você aceita? Eu tenho uma parceria com um salão de beleza, eu tenho uma parceria com uma profissional X, e eu gostaria de saber se você aceita um corte de cabelo, se você aceita uma manicure, uma pedicure, uma massagem no pé, algum tratamento específico. Então você tem que conversar com o seu aluno, entender seu aluno e saber o que pode ou não ofertar para ele. Não precisa ser só o seu trabalho de treinamento físico. Né? Pode ser muito bem um atendimento especial para essa mulher. Né? Um homem, você pode oferecer, você sabe que o cara usa barba, ele tem um barbeiro dele, mas fala assim, olha, eu gostaria de te oferecer o serviço de um amigo meu ali da barbearia, uma barba, sei lá como é que o povo chama lá, barbearia lá, vai fazer uma barba com terapia, sei lá o que, com creme, com massagem facial, sei lá o que. Então tem muita coisa, mas você tem que entender seu aluno e saber se ele topa isso. Eu já tive aluno, né, é um aluno que eu tenho agora atualmente, ele é gordão, e bebe vinho, que é uma maravilha, bebe 3 garrafas sozinho de vinho, então você imagina. E um dia eu falei assim, olha, agora eu quero um momento para você. Gostaria de saber o que você gostaria de fazer nesse dia aqui, sem ser treinamento. Você sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, eu quero que você vá para tabacaria comigo, que eu quero experimentar um charuto. Você fala demais de charuto? Aí eu falei assim, nossa, mas sexta-feira, 5 horas, eu dou aula às 7h15, não dá tempo da gente fumar um charuto e tal, então vamos mais cedo. Eu falei, mas aí eu vou fumar, aí eu vou beber e eu tenho que ir para a faculdade. Como é que eu vou dar aula na faculdade? A gente estava no presencial ainda. Ele falou assim, então sábado. Então a gente vai sábado. Sexta a gente não encontra, e sábado a gente encontra, e você vai me ensinar como é que fuma esse tal desse charuto aí que eu quero experimentar. Odiou charuto. Odiou charuto. Não quer nem passar perto da tabacaria. Mas ele foi lá, odiou o charuto, largou, aí por respeito eu deixei o meu charuto apagar a mesa e fiquei bebendo com ele lá, afastado dos outros charuteiros, que tinha muita gente. Fiquei afastado e a gente bebendo um vinho que ele levou. Ele levou um vinho de R$300 e a gente ficou tomando essa garrafa de vinho, conversando abobrinha, sem nada. Ou seja, foi um dia que ele ficou tranquilo, sem pensar na casa, nos boi que ele tinha que arrumar, na fazenda que ele estava organizando, criando lá e tudo, que não era dele, do cliente dele. Essas coisas. Você entendeu, Igor? Então, olha tanta variedade de coisa que você pode fazer. Né? Ah, mas eu sou o personal dele na academia. Se eu colocar ele lá na sala de crossfit... Se eu colocar ele lá na sala de pilates, ou lá na hidroginástica, ele pode gostar mais do outro professor do que de mim. E aí ele vai pegar o personal lá do CrossFit para dar aula para ele. Bom, e se for? E se você perder o cliente por isso? Repense o seu serviço. Porque você não está sendo profissional competente para segurar o seu aluno. Então o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber organizar o treino. E o aluno entender que aquele momento de recuperação faz parte do pacote de treinamento a qual ele paga. Então, se eu estou falando para ele que é para ele descansar, se aquele dia vai ser uma aula de alongamento, se aquele dia vai ser uma aula de mobilidade, se aquele dia vai ser uma aula de... Aquela aula faz parte da minha organização de treinamento. Né? Então, não precisa necessariamente ser um treinamento em si e também não precisa necessariamente ser uma pausa. Agora você fica em casa assistindo Netflix, tá? Não, não é assim. Né? Tem que ser uma coisa organizada. Ah, vai ser uma pausa? Vai. Então, olha, eu quero te encontrar lá no Parque Vaca Brava, porque o nosso treinamento vai ser lá. Aí você começa a fazer um alongamentozinho ali, dá uma volta de caminhada, senta, toma água de coco e tá conversando com o cara e fala, pronto, ó, relaxou, descansou, hoje o treinamento foi isso. Você precisava deste momento de descanso. A hora que ele começar a falar de serviço, muda o foco. A hora que ele começar a falar da família, a família, a esposa, os filhos, muda o foco.
você tem que ser sempre assuntos gatilhos para você tirar ele do foco que ele está de estresse da semana toda. Entendeu? O seu objetivo naquele dia é esse. É tirar o foco dele das ações que ele tem no dia a dia, que gera estresse, que gera preocupação, que gera ansiedade, porque o seu momento naquele dia ali é promover relaxamento, é promover descanso. Então você vai falar de, sei lá, cara, você vai falar do pato que nada no Vaca Brava, você vai falar da fonte do Vaca Brava que está desligada, por que está desligada, é problema de energia, é problema disso, será que é manutenção, será que tem manutenção, se não tem. Fala das pessoas que estão andando no parque, mas você tem que mudar o gatilho que gera esse estresse nele. Então você tem essas coisinhas que você pode mudar. Ficou claro, Igor? Eu até dei um exemplo anterior aí, né, de como você pode fazer essas modificações aí. Tá? Não, ficou demais, Borginho. Valeu. Não adianta querer pagar salão de cabeleireiro para mim, tá, Igor? Eu não vou querer ir. Beleza. Tá, não? Bom, isso tudo que eu falei encaixa também nesse princípio da interdependência entre volume e intensidade. Tá? Ou seja, a dependência que existe entre o volume de treino e a intensidade do treinamento. Né? Então, se você lembrar aí, eu fiz um quadro para você, né, que ele estava representado da seguinte maneira. Deixa eu voltar aqui e fazer um de novo, nem lembro que jeito que eu fiz, mas vou fazer um outro aqui. Então vamos pensar nesse mês de treino aqui, em que eu tenho 4 semanas de trabalho, né? Olha só o que eu vou fazer. Vou fazer um treino de resistência muscular localizada, vou trabalhar com 40% do meu volume de treino, vou fazer outro treino de resistência muscular localizada, com 50% do meu volume de treino. Desculpa, pessoal. Vou fazer aqui um treino de resistência de força, vou trabalhar com 80% da minha capacidade de trabalho, e vou fazer aqui um treino de resistência muscular localizada de novo, com 40% da minha capacidade de trabalho. Então, olha só o que eu fiz com a intensidade do meu treino. Olha a intensidade, baixa, aumentei um pouco e abaixei a intensidade. Se a intensidade é baixa, na resistência muscular localizada, o volume é alto. Vou abaixar um pouco o volume, vou abaixar mais o volume e depois eu aumento o volume de novo. Percebeu que eu tenho dois pontos aqui de alternância? Por quê? Porque aqui eu aumentei a intensidade. Né? Nesse ponto aqui, ó, eu aumentei a intensidade, então eu abaixo o volume. Aqui, eu abaixei a intensidade, então eu aumento o volume. Né? E é outro exemplo aí para responder ao Igor, né? Porque eu estava treinando aqui anteriormente resistência muscular, e aí eu peguei e baixei para resistência muscular de novo, né? Então eu alterno a valência que eu estou trabalhando, eu alterno a capacidade que eu estou trabalhando, o volume de treino que eu estou tendo aqui, em vez de 40 eu vou para 80, em vez de 80 eu caio para 40 e assim vai, né? Então eu estou alternando o volume e a intensidade de trabalho, é isso que acontece com a interdependência entre eles, né? Então, normalmente, quando um está alto, o outro vai abaixar. É isso que acontece na interdependência. E respeitando isso, eu monto muito bem um mesociclo, um macrociclo de treinamento, com a semana de recuperação ao final de todo o trabalho e assim vai. Tá certo? Então, a base, né, desse trabalho todo é a periodização, tá? Olha aí a periodização, ó. Dá uma olhada nesse gráfico aí, vou explicar ele para você. A legendinha aqui embaixo, tá? Olha só esse gráfico aí, ó. Primeiro mês, 12º mês. Eu dei um exemplo desse de um ano. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Preparação física, ó. Período de preparação física. Tá vendo aí? Fase básica antes, fase específica depois, ó.
Fase básica e fase específica. Tá vendo aí? Olha só onde ela vem aqui, ó. Período de preparação física. Olha só o que acontece aqui, ó. Olha só o que acontece aqui, ó. Linha contínua. Olha ela onde ela vem aqui, ó. Ó. Ó a linha contínua, ó. Olha a linha contínua aí. Olha a linha pontilhada, ó, de intensidade, ó, começou mais baixa, ó. Ó na fase específica o que que acontece, ó. Ó. Percebeu o que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente? Na fase específica, pessoal, na fase específica, a intensidade, ela é mais alta do que o volume de treinamento. Na fase básica, preparação física geral, o volume de azul aqui, ó, é mais alto do que a intensidade de verde aqui, ó. No período de competição, sendo essa competição aqui como a principal competição, ocorre uma inversão, ó. A intensidade ela é mais alta e aí lá na competição ela cai, ó. E o volume é mais baixo e lá na competição ele vai cair. E no período de transição, o que que acontece no período de transição, pessoal? Cai tudo, volume e intensidade de trabalho, que é a semana, o mês, os dias de recuperação parcial ou completa que você vai oferecer para quem está treinando. E aí, o que que eu quero dizer com isso? Que quando isso tudo é respeitado, pessoal, quando isso tudo é organizado, né? Olha só o que acontece com o pico de desempenho do indivíduo, ó, essa linhazinha pontilhada, ó. Olha só o desempenho, o que vai acontecer, ó. Quando chegar nessa competição aqui, né, eu vou atingir o pico de desempenho. E na transição, o que vai acontecer com o pico de desempenho? É para cair mesmo. É para cair mesmo. Vai chegar ali, ó, a 20% da capacidade de desempenho do indivíduo. É uma semana de transição, é um período de transição. Eu preciso fazer com que o rendimento caia para que ele possa, então, num período para frente, na próximo janeiro, aí nesse caso, próximo mês de 1, subir novamente. Tá certo? Esse é o volume e a intensidade, né? Não foge disso que eu falei da continuidade, eles são interligados, né? Só que para isso, né, pessoal, eu tenho que treinar de forma específica, né? Eu tenho que treinar de forma específica. Então, as valências, elas são interdependentes nesse sentido, tá? Porque dependendo do que eu vou treinar, o meu volume vai ser mais alto. Dependendo do que eu vou treinar, é a intensidade que é mais alta, né? Então, o que que eu treino nesse sentido, né? Eu treino resistência muscular localizada, pouca intensidade, né? Não vou jogar lá na academia para algumas pessoas entenderem em vez do treinamento. Vou jogar na academia. 3 séries de 25, 3 séries de 30 repetições, ou 10 exercícios na sessão de treino, né? Ou hoje eu vou fazer um treino na esteira e vou correr ou caminhar 5 quilômetros. Caminhar 5 quilômetros. Vou dar 2 voltas no areião. Vai dar uns 4 quilômetros e 400, 4 quilômetros e 800. Vou dar 2 voltas no areião, caminhando. Então é pouca intensidade, caminhando, é pouca intensidade, né? Muitos exercícios, pouca carga. Treino de resistência muscular localizada, treino de flexibilidade, treino de resistência aeróbica, treino de VO2 máximo contínuo. Aí eu vou aumentando a intensidade do meu treino. 3 de 12 na musculação, 3 de 10, 3 de 8.
Em vez de 20 exercícios, vou colocar 5 exercícios na sessão. Aumento a carga. Em vez de 2 voltas caminhando no areião, vou fazer 1 volta com trote, 1 volta e meia trotando. Tá? Aí eu já estou treinando resistência muscular mais forte ou uma resistência de força. Eu estou treinando resistência anaeróbica. Eu estou partindo para o treino de limiar de lactato. Estou aumentando a intensidade. Limiar de lactato. Força. Potência. Velocidade. Então agora eu não quero 1 volta e meia trotando, eu quero 1 volta correndo. Tá entendendo? Aumentei a intensidade. Então, à medida que eu mudo a valência, eu mudo a capacidade física que vai ser treinada, eu estou caminhando para mais intenso ou estou caminhando para mais volume de trabalho. Né? E como que eu vou organizar isso? No início do treino, que eu mostrei a periodização ali agora, na preparação física geral, na preparação física básica, eu vou treinar componentes básicos do treino. Força, resistência, velocidade, flexibilidade. Né? E vou aumentar isso à medida que eu vou para a específica, treinando mais técnica, treinando mais tática. Tá bom? Então eu vou diminuindo o volume à medida que eu vou progredindo na periodização e vou aumentando a intensidade à medida que eu vou progredindo na periodização, pensando em uma periodização linear. Tá? Aí eu vou alternando o volume e a intensidade de trabalho. Tá bom? Tá ficando claro isso, pessoal? Tá ficando dúvida? Não, tá tranquilo, Borginho. Tô tranquilo, professor. Beleza. Bom, é isso, volume e intensidade de trabalho. Né? Borginho, eu posso manter o volume alto e aumentar a intensidade do meu treino? Pode. Que é o que eu acredito, Ian, que o professor Polito vai falar no próximo módulo dele aí, ou no próximo, na próxima segunda ou terceira aula dele. Mas isso seria com qual objetivo? Isso o que, Milena? Esse que você falou com volume alto e intensidade alta. Ah, sim. É o que eu ia completar, né? Que eu acho que o curso vai acontecer agora, respondendo ao Ian também. Quando é que eu vou fazer isso, né? Quando a pessoa deseja um aumento de massa muscular mais incrementado. Né? Então, quando eu quero, estou chegando num ápice de desempenho, e eu quero, nesse ápice de desempenho, promover, se ele come bem, se hidrata bem, descansa bem, né? Está comendo para isso, e eu quero oferecer um pouco mais de hipertrofia, eu posso manter um volume mais alto e aumentar a intensidade. Deixar o treino mais denso. A gente chama isso de densidade do treinamento, né? Aí eu deixo o treino mais denso, ele fica volumoso e muito intenso. Mas a pessoa tem que estar se alimentando bem, né, e descansando bem, para que eu possa ofertar essa 1, 2 semanas seguidas de treino denso. Né? Dependendo do cara, né, pode até 1 mês de treino de alta densidade. Aí eu vou lá e caio de novo, espero o corpo dele restaurar, espero o corpo dele supercompensar, e aí eu ofereço outro treinamento para ele na sequência. Não tão denso. Né? Então existem algumas questões assim que podem ser feitas, né? E surtem efeitos positivos até, tá bom? Mas, lembrando, né, a pessoa tem que estar nutrida, né, para que isso possa ser validado como resultado. Tá certo, Milena? Então, nesse sentido, quero ganhar mais hipertrofia. Aí, um treino mais denso pode me surtir alguns efeitos. Tem alguns trabalhos mostrando isso para a gente hoje em dia, né?
Até um que eu postei, depois vocês dão uma lida no trabalho. Eu postei um no Instagram 2 dias atrás, eu nem sei, falando sobre treino de tríceps e peitoral, foi ontem, antes de ontem, tá? Monoarticular versus multiarticular. Essa postagem aqui, ó, tá? Esse treino aqui, ele trata de uma densidade um pouquinho mais alta, tá? É um treininho bacana, é uma análise bem legal de multiarticular e monoarticular, né? Alguns professores, doutores, deuses, PhDs aí, eles vão saltar dessa altura, né, quando lê um trabalho desse, mas o monoarticular, você tá doido fazer exercício monoarticular, isolado, né, fazer tríceps, que bobagem é essa, né? Não é proibido, mas alguns professores falam que isso não é necessário, né? Não é necessário, mas pode ser feito, né? E existe uma linha de tendência de trabalho disso, né? Por exemplo, professores no Brasil que não gostam de falar de... Não vou nem falar nome não, porque senão depois dá problema, né? Tá gravando a aula. Mas tem alguns professores, doutores, deuses aí que falam que só multiarticular que presta, né? Não precisa fazer o outro, perda de tempo. E tem outros professores, doutores, deuses imortais que falam que você pode fazer isolado, sim, que vai trazer benefício, né? E assim vai. E esse trabalho aqui foi bacana, a indicação mesmo de leitura, foi publicado esse ano esse trabalho, tá? Quem não tiver, quem que é o representante dessa turma aqui? Quem que é o representante dessa turma? Quem? Igor? Igor. Igor, vou mandar o trabalho para você agora, peraí. É um trabalhinho publicado deixa eu ver aqui, maio de 2020, tá? Do professor Lucas Brandão, Vitor Salles Painelli, Thiago Lazevicius, Carla, Edson Brandon, Brad Schorfeld tá nesse trabalho, eu nem tinha visto isso direito, olha só, Brad John Schorfeld, é um norte-americano que trabalha bastante com treinamento de força, o cara é muito top, você tem que seguir ele no Instagram e seguir os trabalhos dele, ler os trabalhos dele, e o professor Emerson Teixeira, tá? O professor Schorfeld é do Departamento de Ciências da Saúde de Carnegie-Lehman College, Bronx, lá de Nova York, tá? E o cara é muito top nisso. Foi publicado no Journal of Strength and Condition Research. Eu vou mandar agora o trabalho por e-mail para o Igor, e o Igor passa para vocês. Não sei se tem jeito de mandar por WhatsApp isso aqui. Deixa eu ver aqui. Mensagem tem. Deixa eu ver se vai para Igor. O envio falhou. Eu vou mandar por e-mail, Igor, e depois você vê aí a maneira de mandar para o pessoal, tá bom? Beleza, Borginho. Vou te passar meu e-mail então no WhatsApp. Passa aí para eu copiar. Esse trabalho, pessoal, ele é bacana porque ele trata não só do músculo isolado ou não só do exercício monoarticular ou do exercício multiarticular. Ele faz a combinação do single, do monoarticular mais o multiarticular, do multiarticular mais o monoarticular, do isolado de peitoral, do isolado de tríceps. Então ele faz a combinação dessa maneira. É muito bom o trabalho, muito bem feito, tá? Artigo enviado por e-mail, trabalhinho de 2020 agora, maio de 2020, um trabalho que eu acho uma leitura fundamental aí para vocês, né? Tá em inglês, óbvio, né? Os trabalhos hoje são publicados em inglês, mas acho que com um Google Translator aí, quem tiver mais dificuldade, acho que se você jogar no Google, copiar, colar no Google, ele vai traduzindo parte a parte para você vai tendo uma visão geral do trabalho aí, né? Dá para correr atrás, tá bom? Bom, é isso aí, interdependência. Então é bacana analisar isso dessa forma, tá? Para que a gente possa ter essa variação de treinamento, né? Para que o indivíduo possa ir crescendo, né? Principalmente, pessoal, né? Aí eu falo sempre, ainda tem gente que começa a treinar em janeiro, quando chega em outro mês de janeiro, o cara tá treinando a mesma coisa, a vida inteira lá na academia treinando a mesma coisa, né? Isso acontece em academia, porque em modalidade esportiva isso não acontece.
o cara tem as etapas corretas de treinamento dele ali, né? E o preparador físico e o treinador estão linkados, unidos nesse processo de evolução. E ele sabe que ele tem que evoluir. Então, os dois linkam esse processo para evoluir o atleta, né? A nenenzinha de 9 meses já está saracuteando pelo apartamento, gritando para lá e para cá, puxando o irmão. Brincadeira. Então, na academia a gente não vê isso acontecer, né? O professor da academia monta o treino do aluno assim, 3 de 25, aí depois 2 de 25, aí depois vai para 3 de 15, depois vai para 3 de 12, depois vai para 3 de 10, depois vai para 3 de 8 e fica nisso. 3 de 8, 3 de 8, 3 de 8, muda os exercícios, 3 de 8, 3 de 8, 3 de 8. Mas vamos fazer uma pirâmide, aí faz uma pirâmide, vamos fazer um drop set, aí faz um drop set, a mesma coisa, aí vai a vida inteira o cara treinando hipertrofia, 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 né, de janeiro a janeiro, passando e tal. E aí essa treinabilidade, né, ela fica estagnada, né. A treinabilidade, pessoal, é o seguinte, a treinabilidade é, desculpa, o cara quando começa a treinar, se eu pensar num gráfico aqui assim, ó, tá, por tempo de treinamento e rendimento de cá, rendimento, né? Se eu pensar nisso, o cara começa aqui, ó, o cara tá aqui, ó, sedentário. Aí ele começa a treinar com você, sabe o que acontece? Qualquer coisa que você fizer, você joga ele lá em cima. Aí você muda o treino dele de novo, aí ele faz isso, dá uma estagnada. Aí você muda o treino, ele dá uma estagnada. Aí você muda o treino, aí chega um ponto que o cara tá aqui, ó, ficou estagnado. Sendo que se você alterasse o treinamento dele, ele ainda, né, volume, intensidade, ele ainda iria subindo patamares ali, pequenos, mas subiria, né? Então chega um ponto que o cara fica estagnado, tem gente que fica estagnado bem aqui, ó, no meio do rendimento dele ainda, né? O cara poderia render muito mais e ele fica estagnado aqui. Por quê? Porque o volume, a intensidade, a periodização, a organização do treino dele não está adequada, né? Então, automaticamente, ele não evolui, ele atinge um platô de desempenho e fica. Aí, o que o cara faz aqui? Ele começa a tomar um esteroide anabolizante para ele dar uma crescidinha um pouquinho mais, né? Sendo que o atleta só vai tomar o esteroide anabolizante quando ele estiver lá na frente. Você está entendendo? Pensando no cara da academia que quer hipertrofia muscular, hein? Pensando nisso, tá? Pensando nisso. Só lá em cima que o atleta vai realmente fazer uso de algum recurso ergogênico ilícito para poder crescer um pouco mais, porque ele já atingiu um patamar mais alto. A treinabilidade, ela diz isso para mim, pessoal. Quanto menos treinado for o indivíduo, mais treinável ele é. Quanto mais treinado for o indivíduo, menos treinável ele é. Né? Então tem essas duas situações. O cara que não é treinado, qualquer coisinha que você fizer, ele cresce. Ele evolui. O cara que já é muito treinado, que está aqui em cima, não é qualquer coisa que você fizer que ele vai crescer. Tem que ser muito bem organizado. E às vezes os resultados são mínimos. Mas talvez os mínimos para ele faz muita diferença. Tá bom? É nesse sentido que eu tenho que pensar quando a gente avalia a treinabilidade, tá? Cada pessoa tem um limite. Cada atleta, cada aluno tem um limite, uma amplitude de carga de treino. Quando eu falo carga de treino, não é peso, é volume, intensidade, técnica, tática, tá? Então, cada um tem uma amplitude de carga de treino que você pode colocar. Se você pegar um aluno iniciante e colocar uma carga de treino técnico muito forte nele, ele desiste. Então, você tem que ir corrigindo a técnica gradativamente, né? Porque senão você não vai conseguir manter esse aluno. A correção técnica é uma sobrecarga neural central. Então, corrigir técnica exige muita participação do córtex motor. E isso gera estafa, isso gera fadiga, cai desempenho. Então, a técnica tem que ser corrigida gradativamente, né? Passar exercícios técnicos muito complexos
também promove uma sobrecarga neural central muito grande no meu córtex motor. Planejamento do movimento, iniciação do movimento, organização do movimento, isso tudo gera uma fadiga central muito forte. Então eu tenho que pensar em como passar o treino, né? Se eu chegar hoje lá no Lucas, falar, Lucas, me ensina aí o levantamento de peso olímpico. E ele fala, ó, é assim, faz o movimento todo. E aí começa a me corrigir. Posicionamento de pé, de joelho, de quadril, coluna, lombar, torácica, clenumeral, cervical, posicionamento da mão, mão na barra, respiração, movimento completo, eu vou desistir, eu vou embora. Porque não adianta ele querer me passar um movimento complexo inteiro, que trabalha com praticamente toda a minha cadeia articular, cinética. Eu tenho que fazer partes dos movimentos. Então, primeiro eu tenho que aprender a fazer um levantamento terra. Primeiro eu tenho que aprender a pegar na barra. Primeiro eu tenho que fazer uma extensão de quadril. Primeiro eu tenho que aprender a fazer uma extensão de joelhos. Primeiro eu tenho que saber fazer uma extensão de joelho e quadril juntos, para depois pensar na flexão plantar associada. Primeiro eu tenho que saber fazer um agachamento com front squat. Primeiro eu tenho que melhorar minha mobilidade de punho para segurar essa barra aqui. Primeiro eu tenho que melhorar minha mobilidade de ombro. Primeiro eu tenho que fazer um front squat, para depois fazer um clean. Depois que eu fizer um clean, eu vou partir para um overhead squat. Depois do overhead squat é que eu vou partir para um... E assim vai. Então eu tenho as fases de treinamento. Se você falar assim, Borginha, é para você fazer um burpee. Eu falo, como é que é burpee? Nunca vi isso na vida. É um apoio com agachamento. Não é um apoio com agachamento, pessoal. É um burpee. E o burpee você tem 3 fases no mínimo para ensinar o seu aluno. Se você falar, é assim que faz, pá, e ele vai fazer, ele vai machucar o tornozelo, vai bater o dedão no chão, vai machucar o joelho, a coluna não vai estar no posicionamento adequado, ele vai cair sentado no chão, não vai fazer o movimento certo, a frequência cardíaca vai subir demais, o metabolismo dele não vai acompanhar, porque ele não é treinado. Então eu tenho que treinar ele primeiro. E esse é o princípio da treinabilidade. Então, se eu agregar sobrecarga demais, técnica, ou que seja de peso, intensidade, ou que seja volume de treino muito grande, esse aluno meu não vai ter um rendimento significativo, né? Ele vai desistir. Então, cada pessoa tem essa amplitude de carga de treino que você pode colocar, tá? E aí eu vou aumentar ela gradativamente durante o processo de treinamento. Técnica, tática, sobrecarga física, o load, que é a sobrecarga externa, né? Eu tenho que ir gradativamente agregando isso ao treino, tá bom? Quanto menos treinado, mais treinável. Quanto mais treinado, menos treinável. Ou seja, eu tenho que ser específico no meu treinamento, né? Eu tenho que ser específico. Se o meu agachamento está ruim, eu tenho que corrigir o ponto fraco do meu agachamento. E potencializar com isso o meu ponto forte, né? Se o meu ponto fraco é o VO2, eu tenho que corrigir o meu VO2. Melhorar o meu VO2. Para que eu possa agregar, inclusive, mais oxigênio e nutrientes aos meus músculos, para ganhar mais massa muscular, né? Então, eu tenho que ser específico. Aí eu volto lá no primeiro princípio da aula anterior, a individualidade biológica. Qual é o ponto fraco daquele indivíduo? Qual é o ponto forte daquele indivíduo? Como que eu vou equalizar isso para que ele possa crescer? Corrigir o ponto fraco para que o ponto forte dele possa crescer mais. Corrija o ponto fraco de novo para que o ponto forte possa evoluir mais. E assim vai. Então, a especificidade é o último dos princípios que a gente vê aí, né? Então, eu tenho que trabalhar de forma direcionada, né? Então, apesar do meu aluno falar que quer emagrecer e aumentar a massa muscular, eu tenho que avaliar e entender que para aumentar a massa muscular ele tem que comer certo. Então, tem que fazer essa correção específica, né? Para ganhar massa muscular, ele tem que melhorar a mobilidade do quadril de tornozelo para ele agachar bem. Então não adianta, mulher, você querer ganhar bunda e quadríceps se o seu agachamento está uma negação.
Se sua mobilidade de tornozelo, se sua mobilidade de quadril, se sua estabilidade de lombar não tá boa, não adianta você querer tacar carga na barra para agachar. Primeiro agacha certo, para depois adquirir carga. Então eu só consigo aumentar o load, eu só consigo aumentar a carga externa do seu agachamento se a técnica estiver boa. Então eu tenho que fazer a correção do ponto fraco para que o meu ponto forte possa crescer junto. Caso contrário, se eu não corrigir essa técnica, eu aumento um pouquinho a carga, mas a técnica não está boa, a mobilidade não está boa, meu ponto fraco não cresce, então esse aqui fica estagnado, ele não vai passar disso. Então, a hora que eu corrigir o ponto fraco, esse daqui consegue crescer. A hora que eu corrigir o ponto fraco, o outro consegue evoluir. Né? Então, eu consigo ir gradativamente aumentando os dois de forma específica. Né? E de forma específica, eu preciso treinar de forma específica. Né? Então, se eu preciso melhorar, o meu aluno precisa fazer ação silvestre, então ele precisa melhorar o VO2, então eu tenho que treinar VO2. O meu aluno ele quer participar do Monster Games, e ele está sem potência, então tem que aumentar a velocidade e força de movimento para ele ganhar potência. Meu aluno ele precisa melhorar as aulas dele porque ele não está dando conta de terminar as aulas de RPM, de Cycle Indoor. Então tem que treinar o sistema energético daquela aula. Meu aluno não dá conta de fazer aula de ritmos, ele para na metade, porque não tem gás, então tem que trabalhar o sistema oxidativo. Né? Tem que melhorar a captação de oxigênio. E assim vai, né? Meu aluno, ele está péssimo no tênis, ele não consegue finalizar o movimento, então tem que trabalhar mobilidade torácica e mobilidade glenomeral. Né? Então eu tenho que avaliar o meu aluno para atender ele de forma específica. E só respeitando a especificidade é que eu consigo atingir o ponto essencial de crescimento que o meu aluno precisa ou deseja, né? Se eu estiver pensando no esporte, eu tenho que ser ainda mais específico na avaliação desses requisitos básicos do esporte. Certo, pessoas? Então você percebe que a especificidade ela está linkada aí com o princípio da volume e intensidade, está linkado com o princípio da adaptação, está linkado aí com o princípio da individualidade biológica, né? Na verdade, todos esses 7 princípios que a gente começou a estudar aí na semana passada, eles estão linkados um ao outro, né? Agora, cabe a gente tentar seguir essa base, né, principal aí, né, e respeitar isso, né? Então, o que eu percebo como profissional de educação física, vem diminuindo bastante isso, né, porque a quantidade de pessoas estudadas e estudando na área tem aumentado significativamente e até precocemente, né, tá melhorando bastante isso, os profissionais estão sendo melhor preparados. Mas há um tempo atrás, aí, não muito distante, 5 anos atrás, as pessoas estavam muito fracas nesse sentido e desrespeitando a base de trabalho, né? Se eu desrespeitar esses princípios, eu começo a comprometer, né, o rendimento do meu aluno ou o rendimento esportivo do atleta, tá bom? Mas tem muita gente estudando aí, estudando bastante. Pessoal, bom, é isso aí, os princípios, tá? Eu vou interromper a gravação para o vídeo não ficar muito longo e sobrecarregar demais lá o sistema, mas eu estou ficar aqui para tirar as dúvidas. E a outra coisa que eu queria